Quanto mais uma empresa cresce, né, dá uma errada ali, o prejuízo é enorme. Então, como que tu vê isso? Porque precisamos estar atualizados, mas como? Não contrate tecnologia por contratar. Contrate uma solução para o problema atual. Então, conheça a sua operação, entenda um problema que está impactando na operação e aí sim adote uma tecnologia para resolver aquele problema. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida na Empresa e hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial que é a Brenda Freitas. Ela é diretora de negócios e operações da Trivia, que é uma empresa de tecnologia que atua com soluções em gestão de frota, operações de todo o transporte. A Trivia ajuda empresas do setor a terem mais controle, inteligência e previsibilidade na operação, conectando dados e gestão para apoiar a gente ter decisões mais eficientes e seguras. A Brenda trabalha numa área que cada vez mais está presente no dia a dia de todas as empresas, que é a tecnologia, dados, automação e agora também eles têm inteligência artificial. Mas a trajetória dela começou muito antes disso. A Brenda iniciou a sua vida profissional novinha, aos 15 anos. Ela teve uma formação técnica em mecânica de manutenção, depois também se formou como técnica em automação industrial, passou pela engenharia e durante muitos anos ela foi também professora do Senai, isso eu também não sabia. E ao entrar no universo da tecnologia, bem voltada para o setor de transportes, ela se apaixonou especialmente pelos processos, pela implantação e pela operação do transporte. Ela tem uma base muito forte técnica também e direcionou muito a sua carreira para gestão empresarial e comercial, aprofundando seus conhecimentos em negócio, venda, marketing, liderança e formação de equipe. E hoje, além de diretora de negócios e operações da Trivia, a Brenda é fundadora de 2 das 3 empresas que compõem o grupo de tecnologia voltado ao setor de transportes. E a nossa conversa de hoje não vai ser só sobre tecnologia. A gente também vai falar sobre trajetória, liderança, maternidade, né, as nossas escolhas e a vida real e os desafios de ser mulher num setor bem masculino como o transporte e a tecnologia. Na vida pessoal, a Brenda também é múltipla. Ela é casada, mãe de 2 meninas lindas, mora no Niterói, no Rio de Janeiro, e a família é a sua base e a prioridade. E a fonte de grande força para encarar todos esses desafios. Hoje ela vem compartilhar com a gente um pouco da sua história, da sua visão sobre o futuro do transporte e como é liderar, inovar e cuidar de tantas áreas da vida ao mesmo tempo. Brenda, seja muito bem-vinda aqui no Vida na Empresa. Luana, é um prazer estar aqui com você hoje, é uma honra, né? Eu te acompanho, admiro a sua trajetória, uma trajetória no segmento de transporte, onde eu aprendo, tenho algum tempo aí aprendendo. Então, para mim é um prazer estar aqui Fico com muito você. feliz que tu aceitou o convite, né? O objetivo do podcast é dar voz para mais pessoas do setor de transportes. Admiro muito toda a tua trajetória, tua inteligência e fiquei muito feliz da gente poder compartilhar com outras pessoas, porque às vezes a gente fica, né, tão dentro de um setor, às vezes não tem muita voz ou não tem um canal para a gente, né, expor, conversar e inspirar outras mulheres, outros homens e outras pessoas também para o setor de transportes. Então, Brenda, muito obrigada por estar aqui e eu quero que a gente comece a nossa conversa falando um pouquinho da Brenda antes da Trivia, né, porque eu li várias coisas sobre, né, a gente estava preparando o episódio sobre tua trajetória toda, então conta um pouquinho mais que eu fiquei até surpresa. Tu já foi professora, né, tem formação até em mecânica. Sim, eu acredito que eu desde nova tinha esse perfil mesmo. Quem é Brenda antes da Trivia, né? A Brenda sempre foi uma pessoa curiosa. Então eu já sabia que eu ia trilhar coisas diferentes. Então eu iniciei, né, minha carreira na parte técnica. Minha formação é de mecânica, de manutenção. Fui um pouco contra meus pais, né? Não queriam, inclusive.
mas eu queria muito fazer essa área, né? Eu fiquei apaixonada, mas não era mecânica de autos, era mecânica industrial. E iniciei minha formação ali e iniciei muito nova também como menor aprendiz, então no mercado de trabalho. Então eu minha primeira formação é mecânica de manutenção, depois fui para automação industrial, né? Então já um pouquinho entrando ali na tecnologia, num setor mais masculino, né? Já era um setor bem masculino, né? Estamos aí alguns anos atrás, né? 25 mais ou menos, um pouco mais. Eu tinha já esse perfil, sabe, de descobrir, conhecer como as coisas funcionam. Então, o desconhecido me causava muita curiosidade, me fazia correr atrás. Enfim, eu sou baiana. Tu é baiana, não Poucos sabia, sabem olha também. só. Meu sotaque mineiro engana um pouco, né? Poucos sabem, mas eu sou baiana e morei no interior da Bahia. E fui para Minas, e dali fui trilhando minha trajetória muito técnica. Então, logo quando eu me formei em técnica, eu já dava aula para formação técnica também. Então, ingressei na engenharia, então minha formação inicial, por que eu falo inicial? Antes da Trívia, foi uma formação técnica, né? E apaixonada pela família, sempre fui, né? Então, é casada, tem 2 filhinhas, eu né? tenho Eu duas vejo nas redes filhas, seguidas tenho elas duas nos filhas, duas amores. meninas, Liz e Sofia, 4 aninhos e 6 anos. Sou casada, né? Um maridão que me dá super apoio. E é importante, né? A gente ter Extremamente essa rede de importante. apoio. Antes mesmo de existir a Trívia, ele já estava na minha vida Ah, também. que bom. Então, eu digo que é mais que um apoio, né? É estar presente e participar de forma ativa da vida da família e das filhas, sabe? E a Trívia tem uma responsabilidade muito grande, né, em trazer tecnologia para o setor, trazer desenvolvimento e, bom, sou suspeita em falar, no sentido de que conheço há bastante tempo os produtos de vocês e realmente traz muita modernização no olhar de processos, tecnologia. E eu imagino o desafio de tu estar, né, nessa empresa de tecnologia, trazendo sempre, né, novidades. Eu vejo que tu viaja um monte, agora vai ir para a China, né, tá sempre estudando também. Como é que tu consegue fazer todo esse equilíbrio entre família, trabalho, né, e trabalhando em transportes? Tu precisa viajar bastante, porque vocês atendem muitas empresas do Brasil e até fora do Brasil, Fora do né? Brasil, isso aí. A gente está em todos os estados do Brasil, né? E em outros dois países, né? A Trívia. Para equilibrar isso aí, né? Eu acho que não existe um equilíbrio perfeito. Não existe. Concordo contigo. Não existe um equilíbrio perfeito, mas existe a presença naquilo em que você se dedica, né? Aquela prioridade que você está. Eu falo que é muito estar presente onde você decidiu estar. É muito diferente de estar fisicamente, né? Sim. E aí eu levo a vida assim, da forma que eu tenho minha vida pessoal. Ela é minha prioridade, a minha família é minha prioridade, ela funciona bem e para meu trabalho funcionar bem lá no pessoal também está funcionando muito bem. Então, o que acontece? Eu não falo que é uma rede de apoio, é uma rede de apoio afetiva e que executa mesmo e que distribui ali as funções e da rotina familiar e da rotina com as crianças e da rotina com a casa. Então, quando me perguntam assim, eu tenho um marido que me apoia, eu falei, gente, eu tenho um marido que divide comigo as atividades que eu tenho de desempenhar lá também. Para que do lado de cá, quando eu estou lá, eu estou 100% presente. Quando eu estou do lado de cá, na minha vida profissional, eu também estou ali dedicada, porque do lado de lá tem alguém cuidando, tem ali, tá construindo, tá caminhando também de forma bem, bem tranquila. E não só naquela parte funcional, né? Daquela parte afetiva também, que é o que nós que somos mães, a gente se preocupa, né? E essas combinações são muito importantes. São.
e o marido apoiar, né, não é um favor que ele está fazendo, tá junto, né, fazer as combinações, Sim. respeitar, né, o momento de cada um, isso eu acho que é Fundamental. fundamental, porque a gente não é, né, nós não somos robôs, a gente tem que estar, no trabalho, né, com uma cabeça ali presente no aqui e agora, que aliás eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta, né, nós todos os seres humanos, e quando está com a família também. E mais se cuidar, né. Veja que ainda tem que ter É, tempo de se arrumar, se exatamente. cuidar, né, ir na academia, ir viajando, essa rotina aí a gente não É, a pode se organização, descuidar. né. Então Muito você planejamento, muito planejamento e uma de agenda. organização em que essas pessoas tanto eu falo que é meu maior orgulho do lado de cá na parte profissional, é a equipe que eu monto, que Sim, trabalham comigo, sim. e do lado de lá também é a equipe, né, eu tenho minha mãe que me É, apoia, eu tenho meu marido que me apoia, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, então assim, acaba que é todo um conjunto. uhum. E aí você fica mais como uma pessoa que você não tenta estar presente em todos os locais, você está presente quando você decide estar ali. Então, tô no meu trabalho, eu tenho que estar fazendo uma viagem a trabalho, eu estou 100% dedicada, os outros eixos estão andando. E como Então, assim, que a trivia entrou na tua vida? sim. Quando eu me casei e fui para o Rio de Janeiro e conheci a primeira empresa do grupo Trivia, né, que era no GPS de monitoramento. Eu tinha formação técnica, tinha muita formação na área de qualidade também. E aí conheci o César, que é meu sócio nas 3 empresas também, é CEO da empresa. E aí ele me apresentou, olha, Brenda, era uma empresa de monitoramento, ainda nós temos dentro do grupo de monitoramento, onde usa dados de GPS para gerir o transporte, pontualidade, a operação, se está sendo executado ou não. E aí surgiu a Trivia, e aí surgiu eu conhecer o segmento de transporte. Uma das coisas que me fez apaixonar, porque é um segmento que não tinha tanta tecnologia, então era muita oportunidade para a transformação digital e a entrada da tecnologia dentro desse segmento. E hoje a E aí a gente Trivia, ela veio para facilitar o segmento de é, transporte, não, solucionar trouxe problemas do muita segmento inovação. de transporte. Então, a Trivia, ela veio com essa essência. Vamos resolver problemas com tecnologia, a solução vai ser com tecnologia, mas resolver problemas reais dentro do segmento de transporte. E aí começamos a Trivia. Então, a forma foi indo muita garagem, muita Sim, empresa de ônibus, sim. aprendendo muito Uhum. com esse segmento que é riquíssimo. E são muitos dados, né? Porque Muitos a dados. operação é algo super complexo, né, cheio de números, cheio de inter-relações entre, né, Sim. indicadores, e nesse tempo mudou demais o setor, o uso dos dados para a tomada de decisão também. O que mais tu vê, de impacto nesse tempo todo, nessa transição entre tomada de decisão, né, o uso de dados e agora, daqui para frente, né, É. inteligência artificial. Esse segmento, ele sofreu positivamente, né, vamos dizer assim, o impacto da transformação digital. Então, assim, sempre a operação é engraçado para quem chegou, né? Eu cheguei há 15 anos atrás e olhei para uma operação de transporte e não imaginava o quão complexo era colocar um carro para fazer um serviço de uma viagem, né, com Uhum. passageiros ali. Envolve a manutenção, envolve a parte de escala de motorista, o planejamento, qual tipo de carro, né, é muito complexo. Então sempre foi riquíssimo em Uhum. dados, só que a forma de organizar os dados e a forma de transformar aqueles dados ali para que eles se falem e gerem informações para uma tomada de decisão adequada e resolver um problema, foi o que mais impactou nesses últimos,
pelo menos vendo aí dos últimos Uhum. 5 anos E para cá. quais os ganhos das empresas que estão mais abertas para a tecnologia e para conseguir ter mais eficiência, segurança, né? Vocês têm uma gama de serviços e produtos que oferecem. Quais os benefícios que tu vê ao usar tecnologia nas empresas de transporte? Eu acho que a primeira delas é tomar decisão de forma assertiva. Isso eu acho que é Com o dados, né, a gente vê muito, empresas tradicionais: "Não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo e é dessa maneira". Tu vai olhar os dados, vai medir, tu vai: "Gente, é. como isso?" E questionar, né. Uhum. Então eu acho que a adesão à tecnologia, o primeiro grande, impacto é você conseguir enxergar seus dados ali Uhum, de forma que te dê embasamento para tomar a decisão. E não só embasamento para tomar a decisão, como embasamento de forma rápida, uhum, ágil. Então, é pegar um processo e automatizar e medir uhum. e entregar um resultado, isso é o que é importante. Eu sempre falo que as empresas elas precisam começar pelo problema. É, saber qual o problema ali que quer resolver, né. Depois, É. a gente entra com uma solução tecnológica, Uhum, exato. né. Então, assim, a gente precisa conhecer qual é o problema. E quando entra a tecnologia, muitas pessoas ficam um pouco inseguras de como vai ser, vai perder o poder, né, de coisas que sempre fazem. Como colocar, né, a tecnologia sem essa resistência toda? Como lidar com isso? Como implantar coisas novas numa equipe que muitas vezes tem essa resistência ao novo? Eu acho que a resistência ao novo vem porque acha que vai ou substituí-lo, ou é pela mudança, porque o desconhecido e a mudança ele gera automaticamente, porque a gente te tira de uma zona de conforto, Sim. né. Então você me perguntou como fazer para que essas pessoas não tenham tanto essa resistência à adoção de tecnologia, é envolvê-las no processo. É. Então assim, é o primeiro passo, é chamar as pessoas que de fato têm relação com aquele problema, chamar elas para que elas entendam o para que vai adotar aquela tecnologia e o que vai resolver, porque a tecnologia ela vem justamente para facilitar o dia a dia, Uhum. para ela ter mais visão, para elas tomarem decisões com mais assertividade, com mais embasamento, de forma mais, efetiva. Essa entrada da tecnologia nova, que eu acho que é uma das maiores dificuldades ou barreiras para se colocar um sistema novo, né, alguma tecnologia. Porque depois que a pessoa começa a utilizar ali no seu dia a dia, ela começa a ver que é transformador. Muda muito e dedica o tempo a coisas que agreguem mais valor, Uhum. né. Passa a ser mais eficiente, Muito né, Luana. mais. Então tem que Que se acho que dar o é. tempo, né, para testar. Eu falo assim: "Gente, a mesma 24 horas temos todos". Então tem aquelas pessoas que elas conseguem usar os recursos que ela tem de forma mais otimizada. A tecnologia está aí para isso, É. para nos fazer, realmente, se tornar mais eficiente, né, trazê-las para esse momento de solução, eu acho que é boa parte da quebra ali, daquela resistência inicial. Olha, isso vai vir para ajudar a empresa, ajudar o seu trabalho. Vamos Uhum. entender qual é a dor da empresa e a sua dor ali na execução. Porque assim, eu sou do time em que quem ali faz sabe como resolver também, Uhum. É, entendeu? é. Então, assim, quem tá na operação é igual aquele ditado, né? Quem tá ali no fogão sabe o calor da panela. Uhum. É verdade. Então tem que chamar essas pessoas. Agora, existe também a mudança, de cultura, E né. dar espaço, né, para essas pessoas que estão mais na base ou,
que estão direto com o cliente ou fazendo aquela atividade para eles trazerem. As coisas que são impostas, né, de cima para baixo, sem um envolvimento da equipe, até pode parecer que funciona bem ali no início ou quando lá o chefe está olhando, Mas quem mas mantém, né? depois não vai. Então, e é uma gestão moderna agora, tu dá desafios para as pessoas, né, para as equipes, mapear os processos, olhando aonde dá para colocar tecnologia ali e destinar o tempo para o que agrega mais valor. E nas empresas tradicionais de transporte, qual o maior desafio que tu vê para a implantação de novas tecnologias? Essa resistência à mudança. Essa resistência à mudança, assim, ainda tem, bem menor, né, claro, mas nós temos essa resistência à mudança porque ainda tem um conceito em que eu sempre fiz dessa forma e sempre funcionou. Mas não, eu falo assim, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar no próximo nível, no próximo passo. E é muito forte isso, porque a gente tem que se desapegar de tudo que a gente, né, já teve de experiência, muitas vezes não tomar a decisão com o que eu acho e perguntar lá também para a inteligência artificial, né? Exatamente. E quando a gente fala de futuro, né, o que uma empresa precisa fazer para ela se manter atualizada e olhar para o futuro e conseguir ser competitiva hoje em dia, que a gente sabe que as margens são cada vez menores, né, que qualquer erro é importante a gente medir muito bem até onde eu posso arriscar, porque quanto mais uma empresa cresce, né, dá uma errada ali, o prejuízo é enorme. Então, como que tu vê isso? Porque precisamos estar atualizados, mas como, né, no meio muitas dessa mudança informações. toda, tendo que ali equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, né, trocar o pneu com a roda andando. Eu falo para essa empresa que ainda quer, né, eu falo que primeiro é começar, tá, Luana? Tem que começar. Quem não tá ainda, comece. Começar é importante, não é começar por todas as frentes, por todas as áreas. Entende um problema, vai por uma área, vai por um processo, automatiza aquele processo, mede o resultado daquele processo, aplica a tecnologia. Porque, assim, às vezes as empresas, elas querem tudo. Né? Eu tô acostumada, a gente tem várias soluções dentro da Trivia. E aí, às vezes, quando a gente tá ali conversando, a empresa, não, eu quero isso, mas eu quero isso também, eu quero isso também. Calma. Qual é efetivamente o problema que a gente quer resolver? Qual é a dor? Não é contratar a tecnologia por contratar. Não. Se fosse dar uma dica para quem quer se manter, não contrate tecnologia por contratar. Contrate uma solução para o problema atual, um problema efetivo. Então, conheça a sua operação, entenda um problema que está impactando na operação e aí sim adote uma tecnologia para resolver aquele problema. Eu acredito nessa lógica. Aproveitando que a gente está falando dessa gama toda de serviços, eu convido vocês a assistirem o vídeo da Trivia, onde ela conta um pouco mais dessa história. A Trivia começou lá atrás, há 15 anos, com a ideia de agregar valor aos nossos clientes. Eu percebi que monitoramento já era uma coisa que iria virar commodity no mercado. É trazer informações para o cliente em tempo real para ele tomar uma decisão mais acertada. Porque a gente sabe, se não tomar a decisão correta, é custo. E custo é competitividade. Em 2010 a gente criou a New GPS, com a ideia de monitoramento e agregar valor às empresas. Depois disso, criamos a Quadri System. O objetivo principal foi agregar atividades voltadas às linhas interestaduais, voltada para a regulamentação da NTT. Em 2020, nós criamos a Optimus. Nós criamos modelos com inteligência para fazer a gestão de pessoas, frota, otimizando a operação dos nossos clientes. Em 2023, criamos a Trivia, que
buscamos um conceito de integrar as ferramentas das 3 empresas, da NewGPS, que é monitoramento e telemetria, da Quadri, ferramentas ligadas à integração com órgãos governamentais, como a NTT, e a Optimus, que era voltada com inteligência de gestão de frotas, com o objetivo principal de facilitar a vida do nosso cliente. O setor de transporte sempre teve muitos dados. O problema nunca foi a falta de informação. O desafio sempre foi fazer esses dados conversarem entre si. Na Trivia, a tecnologia é pensada para simplificar processos e integrar sistemas, dando ao gestor uma visão ampla e clara da operação em tempo real. A inovação não está em criar mais complexidade, está em entregar profundidade sem perder a clareza. A tecnologia só faz sentido quando apoia decisões reais. Por isso, aqui a inovação é estratégica antes de ser técnica. A Trivia hoje não é só um produto, é uma plataforma de soluções integradas. A gente é referência em tecnologia no setor de transporte de passageiros e de cargas internacional. Mas, acima de tudo, atuamos como parceiros estratégicos na transformação digital. Antes de qualquer solução, existe a escuta. Antes de qualquer entrega, existe o entendimento. A operação do cliente é tratada como uma extensão da nossa. Quando o cliente enxerga a operação de forma clara, ele ganha previsibilidade, eficiência e segurança. Isso muda o nível da gestão e transforma o futuro do negócio. A Trivia não entra numa empresa como fornecedora, entra como parceira. Nós entendemos a operação, os desafios e a realidade de cada empresa. Hoje, a tomada de decisão é outra. Mais clara, mais segura e mais estratégica. É uma relação de construção contínua. Criar um produto aqui na Trivia significa assumir um compromisso. É compreender profundamente a necessidade do cliente, traduzindo esse entendimento em soluções efetivas, alinhadas aos objetivos operacionais e estratégicos da empresa. O Grupo Trivia está pronto para caminhar juntos. Quem escolhe o Grupo Trivia não contrata somente tecnologia, constrói um futuro em parceria. Olhando toda essa trajetória, né, da Trivia e nós que utilizamos o sistema da Trivia, OPTZ, escala de motoristas, é muito bom saber, né, que tem fornecedores, parceiros de qualidade assim dentro do setor de transportes, porque a gente precisa inovar o tempo todo e precisa que, né, os nossos principais fornecedores estejam sempre à frente. Hoje passamos a tarde lá na empresa, foi muito bom, né? A Brenda pôde conversar ali direto com os gestores, com as pessoas que executam o dia a dia, e é fantástico, né? Quando o fornecedor, né, o parceiro tem essa abertura para receber, porque ninguém gosta de, né, tá recebendo que nem na empresa, às vezes, o cliente está falando que tem que fazer dessa forma e tal. Então é muito bom e convido vocês sempre a estarem lá com a gente pela abertura para a gente fazer essas trocas, né, e a gente aprender muito com vocês. Então, muito bem-vinda sempre lá na Ouro e Prata. A gente que agradece, porque assim, a Trivia está onde está por escutar. Muito bom. Todas as soluções lá foram criadas através da escuta e dores ali do cliente. Então, assim, é uma essência que a gente não pode perder. Toda solução que foi construída ali foi uma solução prática. Uhum. Foi uma solução que nós colocamos na prática e resolvemos uma dor efetiva de um cliente. Então, estar dentro do cliente, para a gente, é extremamente importante, né? Então, a gente é que agradece, porque normalmente vocês têm alguma sugestão. Olha, se vocês fizessem dessa forma, porque a gente faz assim, tem razão, iria melhorar. Como aconteceu hoje à tarde, nós falamos de algumas soluções, integrando algumas soluções, o que... muita coisa. Legal, assim, né? Já tem um plano de Riquíssimo. ação enorme. Eu saio com um roadmap de produtos e vocês ficam com essa segurança de que tem parceiros também que vão evoluir junto com a evolução de vocês. Vamos mostrar, então, algumas partes da nossa conversa, o que a gente, né, falou bastante no bastidor lá dentro da garagem, até para compartilhar com quem tem essa curiosidade também de conhecer os bastidores da empresa de transportes e conhecer mais sobre a tecnologia.
Ouro Prata é a empresa que mais utiliza, assim, como cliente, a parte de motorista. Vocês, sem sombra de dúvida, são, assim... E o que tudo a gente utiliza? A escala. Dentro da escala, a gente separa em 2 grandes frentes, que é frota e motorista. E para essas 2 frentes, a gente tem a parte do planejamento, a parte de coordenação e a parte de tráfego. Então, a gente divide o sistema em 3 partes. Tem empresa que ela contrata o módulo de motorista ali, o módulo de... até frota e motorista, mas ela utiliza muito a parte de coordenação para frente. Que é como vocês estão hoje na parte de frota. Hoje o sistema, quando um carro quebra, deu um socorro, a operação tá sabendo, o motorista ligou aqui, quebrou o carro. E aí o legal de ter uma pessoa da manutenção o primeiro contato ali pro motorista, faz isso, o que tá dando, qual é o painel, vou ter que mandar um carro realmente, não vou. Então, assim, ele vai olhando e vai falar, olha, não coloca esse carro não, pode ser até o carro que tá à vista. Né? O seu campo de visão ali. Mas o melhor carro para executar esse serviço vai ser esse carro aqui, pode mandar ele. No final do mês ter uma avaliação, né, do planejado, do executado, e aí quantas viagens foram feitas a mais. Viagens que foram extras comerciais, aí é uma. Viagens que foram extras de socorro, outras. Então ele vai mostrando ali as quilometragens que rodaram a mais, mostra também qual foi o planejado, qual foi executado, e aí mostra o custo por quilômetro, porque eu consigo colocar o custo por quilômetro por tipo de frota. O aplicativo que hoje vocês já utilizam do E-Trip, ele tem uma parte lá que quando o carro tá ali parado fora de locais de embarque, que a gente tá percebendo que ele não tá embarcando passageiro, ele levanta um pop-up assim e fala, você tá parado aqui um tempo, aconteceu alguma coisa? Então assim, ele clica ali e ele pode informar qual que é a ocorrência e ele vem pra cá. Que aí casa com um pouco que a Luana falou, será que tudo que tá tendo socorro e que tá tendo alteração tá vindo para cá? Ou todas as ocorrências, né? Então, assim, eu acho que você começa a fazer o sistema te dar insumos ali para que eu possa gerir melhor aquelas informações, tomar decisão de forma... E não perder tempo. Mas é muito legal fazer estudo. Tipo, uma vez por mês vocês pegam um cenário, como que foi planejado e quando foi executado, para vocês verem ali, olha, nós planejamos X viagens, nós tivemos tantos socorros, nós tivemos tantas viagens vazias, nós tivemos tanto isso, qual foi o volume de atraso, sabe? Pra gente ver o tamanho da aderência do planejamento com a operação. A tendência é isso ir achatando. Tem empresas que vão utilizando, que elas vão melhorando muito. Eu tenho uma aderência de quase 89, 90 e poucos %, mesmo com a quantidade de socorros que a gente sabe que existe na operação, né? Atraso que muitas vezes não é nem que a gente não consegue ponderar. O sucesso, e que eu reparei dessas empresas, foi colocar a manutenção dentro da parte de planejamento. Por quê? Porque o socorro conta muito. O motorista ligou, teve um problema no carro. Ele olha no OPTZ quais carros estão disponíveis, o que pode, em conjunto ali com o time operacional. E aí disponibiliza qual vai ser o carro que vai, puxa esse carro, faz a parada dele e reprograma e já sabe a frota que tá toda ali. Então assim, a manutenção, uma vez que aprende a trabalhar, passa a trabalhar menos naquele sufoco de disponibilizar carro e trabalho no socorro, disponibilizar carro e trabalhar no socorro, sabe? E aí vai ser sucesso. Aí eu vou colocar uma pessoa aqui dentro, na Ouro Prata, para apresentar o OPTZ daqui. Detalhes aqui, né, Brenda, para olhar, tem todas as partidas, o tempo de folga de cada tripulante, quanto está tendo de interjornada, então tem todas as informações aqui da viagem. O bom que dá para saber, inclusive, é aí o motorista, se ele está realmente preparado para aquela viagem, se ele é o perfil daquela viagem, se é um noturno, se não é, as características do carro que ele vai ali fazer o serviço também. Ele consegue se organizar também pela programação, né? O horário de partida, o horário de intervalo, então tem todas as informações também aqui dentro do OPTZ. Maravilha. Bom, muito bom, hein? E usam todos os módulos, né? Desde o planejamento, coordenação, manutenção. Foi manutenção, acho que com todos os históricos. Arquivo de execução. Maravilha, sim. Bom. E, Brenda, vamos falar um pouquinho sobre mulher no transporte, liderança feminina no transporte. Como é para ti ser mulher no transporte? Luana, eu já venho de uma escola, vamos chamar assim, que já era com a predominância masculina, né? Eu fiz Senai Mecânica. Quando eu fiz Senai Mecânica,
Para você ter ideia, não tinha banheiro para aluna. A gente usava o mesmo banheiro das funcionárias ali, então não tinha banheiro para menina no Senai, né? Sim. Era um banheiro que dividia as funcionárias da secretaria, éramos poucas Imagina. ali quando eu tinha, né, meus 15 anos, iniciei. E a gente vem conquistando cada vez mais. Então, assim, E como tu acha que a gente pode, né, incentivar mais mulheres a virem para o transporte, aquelas que estão a se desenvolverem, crescerem dentro do setor? Só de a gente estar aqui na liderança, trilha um caminho, mostra que é possível, né? É mais que só expondo, tá, Luana? É contratando, Uhum. mostrando que, não limitando que mulher tem algumas áreas específicas. Elas podem realmente estar onde elas quiserem estar. Basta, né, se formar, né, entender daquele assunto e se dedicar como qualquer pessoa. Às vezes a gente cria nossas próprias barreiras limitantes. Sim. Muita coisa tá na nossa própria cabeça, né? Tanto que a gente se prova, tem um estudo que comprova que mulher, às vezes, ela espera ter a competência completa para estar em algum cargo. E tu acha que isso ainda existe no transporte? Sim, ainda é um desafio. Tem que se provar? Sim. Muitas vezes eu me vi querendo primeiro comprovar minha competência técnica ou minha competência para depois expor uma ideia. Porque a gente te olha, Né? tu é uma mulher, né, delicada, tu é uma mulher bonita, né, tu é uma mulher gentil, e a gente fica pensando em como ser, né, bastante assertiva, sem parecer briguenta, arrogante, como impor as ideias, né, em alguns momentos necessários, e como a gente compor tudo isso, porque às vezes está numa mesa só com homens, e como fazer essa Eu acho que integração, perder digamos a assim. feminilidade, acho que não precisa. Acho que a gente pode ser firme, sim. Mas não precisa ser masculina, Bater na né? mesa, Bater na falar mesa. palavrão, Não há falar necessidade alto. disso. Mas é lógico que, assim, acho que a gente vai quebrando isso ao longo dos anos, tá, Luana? Mas a gente ainda precisa se provar primeiro para depois comprovar nossa competência, para depois, e isso é muito da gente, tá? Agora, cabe ser firme. Cabe tomar a decisão ali, ser firme na decisão, firme nos resultados, na exigência, né? Quem trabalha comigo sabe que eu sou um pouquinho, né, exigente, principalmente com os resultados, né? Mas sem perder a delicadeza. Eu acho que isso não, sem perder a gentileza, né? Isso, eu acho que eu confio muito numa liderança mais humana, né? Voltada para resultados, sim, mas que entenda que são pessoas que estão ali. E a gente constrói isso trazendo, ocupando espaços de liderança. Esse é um primeiro item, ocupando esse espaço. Quando a gente já ocupa esses espaços, a gente está criando, abrindo o caminho para outras mulheres. E eu vejo a importância de ter coragem para assumir risco, coragem para saber que não, eu posso, eu vou conseguir, porque nós mesmas se limitamos muitas vezes, né? Eu não estou pronta, isso não é para mim, não, aquele ambiente, né, não vai dar. Então a gente precisa encorajar, né, a nós mesmas e outras mulheres para que a gente consiga dar um próximo passo. Às vezes é um empurrãozinho ali que precisa em alguma mulher para ela se empoderar no sentido dela mesma e aceitar os desafios. Se eu pudesse dar uma dica desses anos, eu falaria o seguinte: não espere ter 100% de competência para fazer alguma coisa, sabe? Não espere. Vai com o que você tem, com a bagagem que você tem, porque você é muito melhor que muitos homens, mulheres que estão aí, né? Eu não falo nem que existe essa competição,
entre os gêneros, mas eu acho que são as limitações nossas mesmo. Buscar quando a se gente desenvolver, né? isso, Sempre, busca se desenvolver e tecnicamente, vai com o que você emocionalmente tem, também. né? Porque nós temos uma mania de estar. Tem um estudo, Luana, num livro que eu acho que Faça Acontecer. E ali mostra o seguinte, que a mulher, ela tem que ter pelo menos 90% ali da competência que exige num cargo, para ela se candidatar. Mais que 90%. Os homens, se eles tiver 50%, ele já se candidata. Porque ele já tem essa segurança. Nós queremos estar ali, na perfeição. E a gente sabe que não é assim, depois que a gente trilha, né? Eu acho que lá atrás eu quis estar muito preparada para alguns momentos, mas fui com medo mesmo. Claro que a gente tem que enfrentar algumas batalhas, né, dessa forma. Mas isso é uma dica que eu daria. Não espere ter 100% de competência vai que você vai aprendendo no caminho, você vai aprendendo no trilhar desse caminho. Vai se desenvolvendo, vai buscando pessoas que te fortalecem, vai buscando aliados e as coisas vão acontecendo. Para mim, uma das coisas mais importantes é a gente se manter em movimento. Isso. Não dá para parar estagnado, não. Agora eu vou subir no salto, já faço tudo bem, ou a minha empresa é ótima. Não. Sempre dá para melhorar, é a melhoria contínua, é escutar, né, as outras partes. Acho que estar em movimento, isso aí é que nos leva para o crescimento, desenvolvimento e transforma não só a gente, né, como o ambiente à nossa volta. E daí essas trocas ali, né? Porque hoje, quando a gente tem ocupações, a presença feminina nesses cargos de liderança, a gente começa a trocar e inspira, né? Então dá oportunidade. Hoje eu tenho uma grata felicidade, né? Não que eu tive vários homens que me ajudaram muito nesse processo, né? Sim. Mas hoje eu trabalho com uma outra mulher na diretoria de tecnologia, que é a Beatriz. Então a gente faz uma troca muito boa. Então eu sou diretora hoje de operações e negócios, né, da empresa, e ela é diretora de tecnologia e financeiro da empresa. Nós somos duas mulheres tocando ali. O dia a dia, a parte operacional, né? Nosso CEO é o César, mas no dia a dia ali somos duas mulheres, então a gente também busca dar essas oportunidades para outras mulheres estarem presentes. E né, é um ali. ótimo exemplo, né, para a gente se inspirar e trazer insights de como nós podemos trazer mais mulheres para o setor. Porque uma ajudando a outra, a gente consegue sair dessa estatística de menos de 20% de mulheres no setor de transportes. Tu vê, amanhã a gente estava conversando, tu vai sair cedinho, né? Vai ir para uma cidade aqui do interior, né? A gente passou o dia todo trabalhando em reunião e tal, e a gente está aqui, ó, 7 da noite, vamos gravar um podcast. Para quê? Para compartilhar essas experiências que a gente tem, né? Para sair muitas vezes da bolha e do mundo que, né, às vezes a gente fica ali só dentro da garagem. É tão importante estar abrindo mais, compartilhando essas coisas, porque chegam em muitas pessoas e eu acredito, sinceramente, no poder da transformação, né, de outras pessoas através dos exemplos, da inspiração e de informações que muitas vezes as pessoas não têm acesso. E através ali, né, da rede social, da imagem ou até de áudio, a gente consegue passar isso. E isso é muito importante. E é quase uma ação social, sim. Né? A gente dedicar o nosso maior bem, que é o nosso tempo, para estar ajudando, apoiando, inspirando outras mulheres. Eu acho que isso aí é um diferencial enorme. Parabéns, inclusive, por esse trabalho e esse podcast, né? Que é uma oportunidade. Quem sabe a gente está atingindo algumas que estão olhando poxa, com certeza. Posso estar ali, sim. Posso ir além daquilo ali, inclusive. Eu acredito muito nisso. Isso é legal. E
para finalizar, como tu vê o setor de transportes no futuro, de maneira geral? A gente nunca sabe exatamente, né? As coisas mudam tão rápido, mas as tendências e como que tu vê o transporte no futuro de acordo com, né, os dados que a gente vê hoje, com a tecnologia que está mudando tanto. Eu falo que assim, você me fez até essa pergunta lá como que você vê a sua empresa, como é que você vê esse Porque a segmento? IA está mudando demais, a Muda o gente fica perfil. pensando se vai substituir o humano, não vai substituir, como vai ter um CEO que vai ser uma IA? Não acredito, assim, experimentos tem, né, mas eu acredito muito numa mudança. A IA vai substituir algumas tarefas Repetitivas, né? repetitivas ali, e que ótimo, né? A parte muito técnica que a gente não vai precisar ter, mas a gente vai precisar ter mais senso crítico. Eu entendo que A tem gente uma camada, né, hierárquica da empresa que vai sim, ser atingida pela IA, porque Sim, é o braçal, é o é, repetitivo, mas aham, aquelas pessoas que estão lá para tomar decisão, para agir quando a IA, né, detecta uma não conformidade ou algo assim, esses é. aí vão Por isso ficar. que eu acredito muito na tomada de decisão, então essas pessoas, o perfil das pessoas vão mudar. Então, as lideranças, por exemplo, vão ter que ser mais flexíveis, as lideranças vão estar mais abertas, né, às novas possibilidades ali, ao aprendizado, entendeu? Porque essa mudança, ela vai gerar profissionais de forma diferente. Eu E acredito muito nisso. é. Então, eu acho que substituir o ser humano na totalidade não vai, né? Ainda vai ter aquele ponto que só o senso crítico, aquele conhecimento ali de operação e mais analítico vai conseguir tomar a decisão e falar assim, não, vamos por ali. É transformador mesmo, a gente vê o uso da tecnologia, né, no dia a dia da empresa e transformando pessoas, empresas, nos ajudando a pensar em toda essa logística. E voltando ao que a gente estava falando antes sobre a transformação do setor, porque as pessoas vão ter que se deslocar, né, de um lado para o outro, é matéria ainda, até Uhum. que se descubra o Teletransporte. teletransporte, ainda vai ter que É. ter esse deslocamento. Tecnologias estão vindo, desde aplicativo, né, novas formas, de fazer várias coisas que às vezes não precisa de deslocamento mais, mas o que tu acha que vai transformar mais o setor daqui para frente? Luana, é bacana que eu vejo muito que o deslocamento ele sempre vai existir, né? Ele vai. Então, assim, eu falo quem vai ficar. Eu falei muito hoje com você sobre isso, né? Então, até a nossa própria empresa, a gente tem que se desconstruir e reconstruir o tempo inteiro, né? Com essas novas informações, com essa nova tecnologia. Então, assim, eu não sei o que nós seremos, mas nós sabemos que a gente está disposto a mudar e tá ali atualizando, e conforme isso vai se mostrando, a tecnologia vai se mostrando para qual caminho a gente vai seguir, a gente tem que ir acompanhando. E aí o que eu disse hoje para você tem que estar presente, porque a competitividade aí entre as empresas de transporte, na minha também, o diferencial vai ser como você vai prestar esse serviço. Eu falo lá na empresa uma coisa que eu falo, gente, nosso trabalho vai ser facilitado muito. Os processos ali, as informações, os dados vão vir muito mais claros, vai ser muito mais fácil tomar decisão. Mas eu acho que a presença e você estar envolvido e ali no negócio é que vai te levar aí para o próximo nível ou para o próximo negócio. Por isso que eu falo assim, pode ser que transforme o modelo, e eu acredito que sim, vai mudar muito, aumenta a competitividade, as empresas elas vão ter que se modernizar bastante, então pode ser que o modelo de negócio, de como transportar, possa mudar completamente, Sim. mas o transportar ainda vai existir, E você eu tá entendendo? acredito É que igual a empresa de tecnologia, a empresa sim. de tecnologia pode não fazer softwares,
nesses temas, mas o modelo de negócio e de serviço, ele pode ser que ele seja impactado E muito. tudo muda muito rápido e a gente precisa estar percebendo os sinais, se movimentando, né, tendo humildade de olhar e fazer diferente. Eu acredito que as pessoas vão ser o diferencial no futuro, né, da empresa que quer acompanhar isso. Quanto mais tiver criatividade para enxergar diferente, quanto mais a empresa tiver essa agilidade para fazer essa manobra, né? Porque tem a empresa transatlântico que quer ir para o lado, né? Demora bastante. E a mentalidade de startup da empresa que é menor, que não tem tanto a perder, não tem toda, né, uma história por trás, essa daí vai sobreviver porque ela tem mais agilidade. Sim. Então o desafio é como ser uma empresa, né, digamos, startup grande no e transatlântico. transatlântico, com, né, toda uma gama de processos, como conduzir uma transformação tão grande em tecnologia que a gente passa hoje. A flexibilidade é um primeiro item. E as pessoas vai pessoas ser é um o outro diferencial. item, vai ser, e eu acredito também que você comentou aí, foi perfeita, é ter a humildade de falar, agora isso não me serve mais. Isso aqui é o que vai me servir daqui para frente. O que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar no próximo. Não E vai. aí, isso para alguns empresários, né, Nossa. Luana, é assim, ai, estou É uma deixando. dor É quase que física, é um filho, dor né? É um de filho ego ali. também, Tem né? o ego, exatamente. Eu lembro que as empresas de transporte eram medidas pelo número de linhas e número de ônibus que tinham. Sim, verdade. Né? Hoje você vê empresas pequenas, né, voando ali com resultados incríveis, né? Então, assim... E hoje aproveitar que a tecnologia ela está muito mais acessível. Antes, para ter acesso a uma tecnologia, né, ótima, a gente precisava investir muito. Só empresas enormes que tinham, né, aquela... às vezes infraestrutura própria que Nossa. tinha que ter, E né? hoje Data não. center. Tá, né? ali, na mão. Num clique, né? Num tá clique. na mão. Isso Literalmente. aí, as empresas pequenas, né, têm que aproveitar. E é um diferencial de quem é pequeno também e de quem é grande. Mas é um diferencial, sim, mas a mentalidade aí sim conta. Sim. A mentalidade da alta gestão conta muito. Muito. Então, assim... principalmente para implantar sim, tecnologia por mais que nova. você seja grande, a mentalidade da alta gestão em ser inovador, ser flexível, estar... Quanto mais nível hierárquico, mais difícil, né, de tu ter essa agilidade. Que tu tem que perguntar para um, o outro aprova, o outro, quando tu vê, passou o tempo. Ou então tu tem que entender lá na ponta, junto ao cliente, o que está acontecendo, mas essa pessoa não tem a visão e acaba tomando decisões que não são as melhores. O cliente ainda vai ser o centro, sempre. Sempre. Isso aí eu também não acredito, vai mudar. Não vai mudar. Foco. Então, assim, colocar o cliente no centro e aí entender esse movimento, porque o perfil do cliente muda, né, Luana? Você é uma cliente da nossa empresa, né? Então, o seu perfil vai mudar, como seu cliente passageiro, o perfil dele de compra, de como deslocar, ele vai mudar. E aí você tem que estar aberta a essa mudança. E a empresa, isso é o mais importante. Só vai se desenvolver mais se tiver bons parceiros, principalmente tecnologia. Sim. Porque eu não vou perder tempo e eu digo para o pessoal, para de quebrar a cabeça tentando achar... Fala com o fornecedor, dá esse desafio para o fornecedor, deixa ele ver o que ele apresenta ali, como que a gente pode usar melhor ainda a tecnologia. Então, encurta muita coisa nós termos fornecedores, né, de ponta e ótimos fornecedores. Isso para a empresa é um ganho enorme, é isso que eu acredito. E do outro lado é muito bom ter parceiros e clientes assim que fomentam, de fato, que aplicam de fato aquela ferramenta. Hoje eu te falei, nossa, é muito bom, olha, liga lá que você vai ver realmente funcionando como que aquela solução ali se aplica e como dá o resultado e como ela utiliza daquilo ali.
Então, você imagina hoje você fazer uma escala com aquela quantidade de motoristas, com aquela Nossa. quantidade de parâmetros, com aquela quantidade de regras, e ainda para ali na ponta, porque se o passageiro ele não vai perceber isso. Não. Mas você precisa fazer. Uhum. E é melhor que ele não perceba, que ele só perceba que aquele serviço está sendo bem executado, né? Mas isso eu acho legal, ficar nos bastidores ali de uma operação, ajudando com tecnologia, mas de uma empresa que de fato aplica aquela tecnologia, né? É por isso que eu comentei aqui. Acho que cuidado para quando as empresas estão aí, não é contratar muita tecnologia. Não é contratar muitos. Nossa, é o fornecedor A, B, X, B. Nossa, achei bonito, vi ali. Apareceu num patrocinado. Cuidado, porque assim a gente tem que entender. E quando tem empresas, assim como vocês, que conhecem de fato a operação, conhecem a dor, é muito mais fácil você adotar uma tecnologia, aplicar, entender o processo e o resultado que ela tem que dar ali, sabe? Nossa, é muita coisa que a gente teria para falar aqui, trazer exemplos, tudo isso. Acho que a gente vai ter que fazer uma série aí do podcast, porque realmente é muita coisa. Brenda, muito obrigada. Mais uma vez te agradeço. Obrigada por compartilhar a tua experiência e trazer aqui para a gente, né, esse olhar de tecnologia e do futuro do transporte. Obrigada. Obrigada a você, Luana, por convidar. Acho que é um prazer compartilhar um pouquinho aqui do que a gente vive, como a gente pensa, né? E como a gente, como mulher, também lida com esse dia a dia, que é o nosso dia a dia, né? É bom que você perguntou um pouquinho sobre a família, um pouquinho sobre o trabalho, e a gente expor as nossas ideias aqui. E as pessoas entenderem que é factível, né? Que aqui é vida real, né? Vida na empresa e vida real na empresa. É verdade. Muito bom, eu que Muito agradeço. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho, parabéns também pela inspiração a outras mulheres e que a Trivia continue sempre com a gente, crescendo, desenvolvendo, trazendo tecnologia e melhorias para todo o setor de transportes. Conta Obrigada. com a gente. Conta sempre. comigo também. Eu quero te agradecer, foi um prazer estar aqui contigo, compartilhar, né, tantas experiências, e foi uma conversa muito rica, porque a gente falou sobre tecnologia, transporte, inteligência artificial, gestão, liderança feminina e também, o que é muito importante, sobre a vida real. E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que ficam. A tecnologia é fundamental, os dados também são muito importantes, a inovação é necessária, mas no centro de tudo continuam as pessoas. As pessoas que lideram, que aprendem, que operam, que decidem e que se adaptam e que fazem a transformação acontecer todos os dias. Obrigada, então, por dividir toda a tua trajetória. E para quem nos acompanhou aqui, fica o convite para continuar seguindo Vida na Empresa, porque aqui a gente conversa sobre os desafios das empresas, mas também sobre a vida de quem lidera, de quem empreende, aprende e cresce no caminho. Estamos juntos no YouTube e no Poa Streaming TV e te espero no próximo episódio.